No que você acredita quando não há esperança? Você já se sentiu encurralado, com o mundo ao seu redor se fechando e cada dia sendo uma luta para não ser engolido pelo medo? Talvez você esteja vivendo em uma gaiola invisível, onde a única certeza é a ameaça constante e a liberdade parece um sonho distante, sussurrando em livros proibidos. Essa sensação, essa claustrofobia existencial é o ar que a humanidade respira em Attack on Titan. Eles vivem atrás de muralhas colossais, não por escolha, mas por desespero. O medo molda cada decisão, cada respiração, mas, em meio a essa escuridão, surge um grupo que desafia a lógica, a tropa de exploração. Eles são os loucos, os sonhadores, os que ousam olhar para além do muro, para o desconhecido. Não são movidos por uma fé cega, mas por algo mais profundo, mais humano. Algo que o impulsiona a enfrentar o terror, a sacrificar tudo em busca de uma verdade, de um futuro, ou talvez apenas de um vislumbre do que está lá fora. Hoje vamos mergulhar nas mentes e corações dos líderes da tropa de exploração, para entender as crenças que os sustentam quando tudo desmonora. E mais importante, vamos ver o que acontece quando essas crenças são testadas, quando elas falham, porque talvez essa dor seja familiar para você. Existem pessoas que suportam anos de sofrimento, porque acreditam que um dia vão encontrar uma resposta. Talvez você seja uma delas. Para Aaron Smith, o 13º comandante da tropa da exploração, essa resposta era a verdade. Ele não acreditava em milagres, mas na busca incessante pelo conhecimento que seu pai lhe deu desde criança. Elwin era um estrategista brilhante, um líder carismático, mas por trás da fachada inabalável residia uma dúvida constante: minha causa é justa ou sou apenas um monstro? Ele se perguntava, e talvez você também já tenha se perguntado, se o preço da sua convicção não era alto demais. Aaron entendia que para alcançar a verdade, sacrifícios eram inevitáveis. Ele estava disposto a enviar centenas, milhares de seus soldados para a morte, se isso significasse um passo adiante na sua busca. Ele carregava o peso de cada vida perdida, de cada grito silenciado, mas sua obsessão pela verdade era maior do que qualquer culpa. Ele não era um homem cruel, mas um homem pragmático, que via a humanidade como um todo. Sua crença era um motor de sacrifício, uma força que o impulsionava a continuar, mesmo quando a esperança era uma miragem distante. Ele não buscava a glória, mas a resposta para a pergunta que assombrou sua infância: o que realmente existe fora das muralhas? Mas aqui está o ouro, o conflito que nos atinge. Aaron morreu antes de descobrir a verdade completa. Ele dedicou sua vida inteira a uma busca, uma crença, e partiu sem ver o fim. Vale a pena dedicar a vida inteira a algo que você talvez nunca veja acontecer? Essa é a pergunta que Aaron nos deixa. É a dor de um homem que sacrificou tudo, até mesmo sua própria humanidade, por uma verdade que lhe escapou nos últimos instantes. É a tragédia de uma crença inabalável que, no fim, não pode ser plenamente recompensada. E você, já se viu nessa encruzilhada? Se Aaron era a personificação da busca pela verdade, Zoe, a 14ª comandante, era o seu contraponto vibrante, o pilar do conhecimento. Range acreditava na ciência, na curiosidade insensável, como o antídoto mais potente para o terror. Em um mundo onde os titãs eram monstros irracionais, Range se recusava a aceitar essa primícia, porque entender o inimigo é um ato de rebeldia. Porque para Range, o medo nasce da ignorância. Se os titãs eram uma ameaça, então era preciso compreendê-los, estudá-los, desvendá-los. Sua paixão pela pesquisa, muitas vezes beirando a loucura, é o que a diferencia. Ela não via os titãs apenas como alvos a serem abatidos, mas como enigmas a serem resolvidos. Essa crença na curiosidade como força motriz a levava a experimentos arriscados, a questionar o status quo, a buscar respostas onde ninguém mais ousava procurar. Em um mundo em que se contentava em viver na escuridão,
Ranji acendia uma vela, mesmo que a chama fosse pequena e frágil. Ela entendia que o conhecimento é poder e que esse poder poderia ser a chave para a sobrevivência da humanidade. Mas o conhecimento também trouxe sofrimento. Quanto mais Ranji descobria, mais terrível o mundo se tornava. A verdade sobre os titãs, sobre a história, sobre a própria humanidade, era uma carga pesada demais. Sua crença no conhecimento não a poupou da dor, mas a mergulhou ainda mais fundo nela. Ela viu o horror de perto, a complexidade moral que suas descobertas revelavam. Sua curiosidade, que era sua maior força, também se tornou sua maior maldição. Ela não apenas buscou o conhecimento, mas teve que viver com as consequências devastadoras dele. Você já sentiu o peso de uma verdade que, uma vez revelada, não poderia ser desfeita? Então chegamos a Armin, o 15º comandante da tropa de exploração. Armin, à primeira vista, pode parecer o mais frágil, o mais hesitante, mas a sua força reside em um pilar que muitos esquecem em tempos de guerra: a empatia. Armin acreditava na mudança, na comunicação, na capacidade de encontrar soluções que não envolvam apenas a aniquilação. Ele é o contraste entre a frieza necessária para vencer e a humanidade necessária para não se tornar um monstro. Talvez você, em algum momento, tenha se sentido como Armin, buscando a paz em um mundo que só conhece a guerra. Desde criança, ele sonhava com o mundo exterior, não por glória ou vingança, mas por uma curiosidade genuína e um desejo de entender. Ele é o estrategista que vê além do campo de batalha, que busca a diplomacia onde outros veem apenas a guerra. Sua crença na empatia o leva a questionar as ações da tropa, a buscar um caminho que preserve a humanidade, mesmo quando a situação exige brutalidade. Ele chora pelas vidas perdidas, lamenta as escolhas difíceis, mas sua sensibilidade é o que o torna um líder tão vital. Mas quando sua crença nas pessoas falha, Armin repetidamente é decepcionado. Amigos se tornam inimigos, aliados traem, e a humanidade que ele tanto tenta proteger mostra o seu lado mais sombrio. Mesmo assim, ele continua acreditando. Ele se recusa a desistir da possibilidade de diálogo, da chance de um futuro onde a compreensão prevaleça sobre o ódio. Essa é a força de Armin, a resiliência na empatia, a teimosia de acreditar no bem, mesmo quando o mal se manifesta de formas avassaladoras. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando as pessoas nos decepcionam, a escolha de continuar acreditando é um ato de coragem. Por fim, temos dois personagens cujas crenças não se ancoram em ideias abstratos, mas em algo muito mais palpável: as pessoas. Levi Akima e Mikasa Akima são os pilares do vínculo. Você já sentiu que sua força maior vem de proteger alguém que você ama ou de confiar cegamente em quem está do seu lado? Levi, o soldado mais forte da humanidade, é um pragmático. Sua crença não é uma causa, mas na escolha alheia. Ele confia em Eren, em Ranji, em seus companheiros. Ele não questiona a missão, mas a executa com uma ferocidade implacável, porque acredita naqueles que o lideram. Ele é a lâmina que corta o caminho para a verdade, o escudo que protege os que buscam o conhecimento. Sua lealdade não é cega, mas forjada na experiência, na convivência e na certeza de que seus companheiros estão lutando por algo que vale a pena. Ele não é um homem de muitas palavras, mas suas ações falam mais alto. Ele escolhe acreditar nas pessoas, e essa crença o torna inquebrável. E Mikasa, a protetora, encontra seu propósito no amor. Sua crença é em Eren, em seus amigos, em sua família. Ela é a personificação da lealdade incondicional, da força que nasce de afeto. Mikasa não luta por ideias grandiosas, mas para proteger aqueles que ama. Sua determinação é alimentada por um vínculo profundo, por uma promessa silenciosa de que ela estará sempre lá, custe o que custar. Em um mundo de caos e desespero, o amor de Mikasa é uma âncora, uma luz que guia através da escuridão. Ela nos mostra que, mesmo quando o mundo tenta nos quebrar, os laços que formamos com as pessoas podem nos dar a força para continuar. Mas o que acontece quando esses vínculos são rompidos?
quando a pessoa em que você mais confia te trai, ou quando o amor que te move se torna a fonte da sua maior dor. Levi viu seus esquadrões serem massacrados, seus amigos morrerem. Mikasa viu Eren, sua âncora, se transformar em um monstro. Mesmo assim, eles persistem. Sua crença no vínculo é tão profunda que, mesmo diante da traição e da perda, eles encontram uma maneira de seguir em frente, de lutar pelo que resta, ou pelo que um dia foi. É a prova de que, mesmo feridos, nossos laços mais profundos podem nos dar a resiliência para continuar. E não podemos falar de crenças em Attack on Titan sem mencionar o personagem que, talvez, mais do que qualquer outro, personifica a pergunta central da série: Eren Yeager. Eren acreditava na liberdade. Desde o primeiro momento, seu desejo era ver o mundo além das muralhas, ser livre de qualquer opressão. Para Eren, a liberdade não era apenas um ideal, mas uma necessidade visceral. Ele lutou contra os titãs, contra o governo, contra o destino, tudo em nome de ser livre. Sua crença era tão poderosa que o impulsionou a ir além de qualquer limite, a sacrificar tudo e a todos, inclusive a si mesmo, para alcançar essa liberdade. Ele se tornou a personificação da própria luta pela autonomia, da recusa em ser subjugado. Mas o que acontece quando a busca pela liberdade te transforma em algo monstruoso? Eren, em sua incessante busca, se tornou o que mais temia. Ele se tornou o opressor, o destruidor, o inimigo da própria humanidade, que ele jurou proteger. Sua crença na liberdade levava ao extremo, levou a cometer atos impensáveis. É a tragédia de um ideal puro que, corrompido pela dor e pelo desespero, se transforma em sua antítese. Eren nos força a questionar qual é o preço da liberdade e até onde você iria para alcançá-la, mesmo que isso significasse perder a si mesmo. A tropa de exploração, com suas diversas crenças e motivações, é um microcosmo da própria humanidade. Eren, Hanji, Armin, Levi, Mikasa, Eren, cada um deles representa um pilar fundamental que, juntos, sustentam a luta contra o impossível. A luta contra o impossível. Ele nos mostra que não há uma única resposta para a pergunta: no que você acredita? A verdade, o conhecimento, a empatia, o vínculo, a liberdade, todos são essenciais para enfrentar o mundo hostil. O mundo de Attack on Titan é, em muitos aspectos, um espelho do nosso. Um mundo cheio de incertezas, de medos, de desafios que parecem intransponíveis e, assim como a tropa de exploração, somos constantemente confrontados com a necessidade de encontrar algo em que acreditar, algo que nos impulsione a seguir em frente, mesmo quando a esperança parece se esvaziar. Talvez a verdadeira pergunta de Attack on Titan nunca tenha sido sobre titãs, nem sobre guerras, nem sobre sobrevivência. A verdadeira pergunta sempre foi: o que mantém você de pé quando tudo ao seu redor desmorona? Tudo ao seu redor desmorona. Porque Eren encontrou isso na verdade. Hanji encontrou no conhecimento. Armin encontrou nas pessoas. Levi encontrou nos companheiros. Mikasa encontrou no amor. Eren encontrou na liberdade. Mas você, no que você acredita? Qual é a sua âncora? Qual sua crença te sustenta quando tudo desmorona? Pense nisso. Porque no final das contas, a sua crença é o que define quem você é e o que você está disposto a fazer para proteger o que importa. E talvez, assim como a tropa de exploração, você descubra que a maior força reside naquilo que você escolhe acreditar. E talvez assim, como a tropa de exploração, você descubra que a maior força reside naquilo que você escolhe acreditar. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, me dê sugestões de animes e de personagens que eu posso falar ou de temas. Se inscreve no canal, me ajuda a bater 3.000 inscritos e te vejo nos próximos vídeos. E aí, qual será o seu ato de rebeldia contra o mundo?